Daniel Falkenberg, da Infraero. O senhor iniciou seu empreendimento na época da ditadura militar. Como o senhor vê as oportunidades para novos empreendimentos hoje? O mercado hoje é mais complexo, com mais oportunidades. Se alguém disser que hoje é mais difícil iniciar, empreender um novo negócio, não é verdade, porque na medida em que o mercado globaliza, por outro lado, existe uma contrapartida. A cada ação corresponde a uma reação. Nunca houve tantos nichos de oportunidade para o novo empreendedor quanto atualmente. A sofisticação do consumidor, a sofisticação da nossa sociedade, a tecnologia, essas novas geração Y, tudo isso traz por trás um grande consumo de nicho. Então, eu diria que é possível hoje empreender novos negócios, apesar de todas essas dificuldades de país, nunca houveram tantas oportunidades quanto atualmente. Próxima questão, de Adriana Duarte, para o Dr. Davi Pfeffer, citar um exemplo de empresa brasileira que usa o 3F. Posso citar alguns, tem alguns nessa mesa, Gerdau é uma delas, VEG, Banco Itaú, tenho certeza que a Localiza também e sem fazer propaganda, acho que a Suzano age assim também. E seguramente há muitas empresas no Brasil com essa mentalidade já. O brasileiro é rápido. Quero já emendar uma outra questão, até porque faz alusão ao Dr. Jorge Gerdau e Johan Peter, que também é para o Dr. Davi. O palestrante vem de Eliana Soares, da Sud Motors. Perdão se eu estiver pronunciando alguma coisa errada. O palestrante Davi Pfeffer nos falou da geração Y, que nasceu nesse meio de tanta informação, conectados 25 horas ao dia, etc. O que o senhor me diz, então, do senhor Johan Peter, grande empreendedor, que se adaptou a essa geração e hoje é o próprio ícone da geração Y. Acho que tenta fazer uma referência que ele não seria originalmente da geração Y, mas deve ser, né? Parece, né, Jorge? Tem exceções e eu acho que tem pouquíssima gente como o Jorge Gerdau, que é um exemplo para todos nós, e ele é sempre moderno, não importa a idade dele, ele é sempre moderno, ele se adapta, e por isso ele é um exemplo para nós. Mas, via de regra, a tecnologia... Eu estava até conversando antes aqui de começar a palestra com o senhor da Venezuela, que mora no Japão, e professor José. A gente estava definindo o que é tecnologia. E tecnologia é tudo aquilo que nasce depois da gente. Né? Então, a gente pode imaginar que, para algumas pessoas, uma televisão foi high-tech. Para nós, que estamos aqui na mesa, um celular não é, mas seguramente outras são. Então, tecnologia é tudo aquilo que nasce depois da gente. E normalmente, quem nasceu antes não tem a facilidade que as que nasceram depois têm. Acho que nós somos da geração ainda anterior à geração dos baby boomers, mas a gente faz esforço para se adaptar e o Jorge é o ícone. Pois não. Gostaria de fazer uma observação. Eu acho que o que sempre procurei fazer naquela palavra flexibilidade, tá certo? É procurar entender o que o mercado está fazendo. Sendo liberal, a gente olha para o mercado. E sabendo olhar para o mercado, a gente está sempre atualizado. Doutor Jorge Gerdau, doutor Jorge, sobrou para o senhor. Tem uma série de questões colocadas, gerando mais ou menos em torno aqui do mesmo tema, que tratam do seguinte: já que o Estado não deve intervir, como é que o senhor vê, por exemplo, a situação da atual crise financeira internacional? Os bancos centrais não deveriam intervir? São perguntas que giram ao redor desse tema com uma outra formulação. Isso aí sim que é uma pergunta boa, sabe, gente? Porque o pior de tudo é meia intervenção, gente. Tá certo? Quando tem meia intervenção, você cuida um pedaço do mercado, não cuida o todo. Tá certo? Então, nesse sentido, vamos dizer, eu acho que até o Brasil, na sua estrutura de Banco Central,
tendo uma formação burocrática formal, etc., ele praticamente abrange todos os agentes e todo o processo do mercado de capitais. Enquanto nos Estados Unidos, inicialmente existia uma legislação que estabelecia claramente uma separação dos bancos comerciais, dos bancos de investimentos, e os bancos comerciais não poderiam trabalhar com os bancos de investimentos, na área dos bancos de investimento, e a recíproca verdadeira. O mercado foi se dinamizando pelo cenário do banco, pelo cenário da globalização, em comparação, vamos dizer, com os bancos europeus, que sempre tiveram liberdade de trabalhar em todas as frentes de mercado. O mercado americano, para poder aguentar a competição, inclusive geograficamente, ele tinha limitações de atuação geográfica, não fizeram uma liberação no processo geográfico e no campo de atuação, mas não fizeram uma legislação que se ajustasse ao processo de controles do Banco Central. Certo? Bom, consequentemente, isso levou, vamos dizer, a distorções, né, inerentes, vamos dizer, tipicamente do que aconteceu do sistema do subprime. Existem outros fatores, vamos dizer, que mereceriam análise mais profunda, né, de que são os fluxos globais de relação e inflação americana trancado pelos fornecimentos chineses, que existe aí uma relação, no meu entender, que desobedece critérios financeiros clássicos, tá certo? Bom, então, a dimensão desse problema, no meu entender, tem dimensões maiores do que apenas em relação a essa pergunta. Mas é indiscutível, né, de que, no momento que a legislação americana sofreu alterações da estrutura operacional do sistema financeiro, deveria ter se criado uma legislação correspondente para que pudesse haver uma fiscalização, né? E detecta-se hoje, inclusive, de que o processo de contabilização e formalização do sistema tem deficiências enormes, tá certo? Então, realmente houve falhas, tá certo? E que levaram a essas consequências realmente impactantes, tá certo? Mas a própria relação de não intermediação global dos sistemas financeiros nesses fluxos de caracterizar bem responsabilidades e endividamentos são também hoje deficiências que surgiram nesse sistema. Então, há muitas críticas a ser fazer, mas é indiscutível que houve falha do sistema do Banco Central em relação à intervenção. Mas o problema é que as intervenções eram parciais e não globais. Quer dizer, ou você regulamenta e realmente domina todos os fluxos, ou deixa o mercado funcionar no sistema de que não haja essas falhas. No fundo, isso são conceitos básicos. Os grandes pensadores clássicos liberais chegavam ao ponto de dizer que o mercado tem competência de julgar para que a emissão de moeda fosse livre e o próprio mercado controlaria. Eu coloco isso não para gerar mais confusão, né, mas é só para dizer como é complexo esse tema, né, e a meia intervenção é que não poderia se sustentar como aconteceu.